O termo 36, em letras decimais sânscritas, escreve-se Go, que significa em Vedo o mesmo céu. O termo 360, em letras numerais adâmicas, escreve-se Shash, que significa a potência sexagenal 6 vezes 6, aquela que, de fato, corresponde à medida do círculo pelo hexágono. Veremos mais adiante a importância dessa relação com o mesmo princípio. Ele tem como característica a trindade que determina sua instrumentalidade direta na sexualidade, 3, 6, determinando o trígono equilátero à estrela hexagonal. Esse duplo transportador circular, utilizado em sentido inverso em relação aos graus, tem uma considerável função prática de controle, da qual os fatos testemunharão mais tarde, principalmente em relação às cores, os equivalentes luminosos das palavras, raios e cores. A palavra. Recorrendo à memória, lembraremos aqui que o Evangelho de São João, quando lido em siriaco, aramaico, dizia: o princípio é a palavra, o verbo. Na Grécia patriarcal, ou melhor, na Eslávia dos Balcãs, Orfeu, segundo as tradições levantadas pelos sacerdotes da Igreja, tinha deixado, entre seus numerosos livros canônicos, uma obra intitulada A Palavra ou Verbo Sagrado. Da mesma forma, na Itália patriarcal, a dos etruscos. É preciso somente pesquisar um pouco da antiguidade em todas as partes do mundo, para encontrar pistas concretas da importância da palavra humana, considerada como reflexo do Verbo Divino. Sem dúvida, da Índia à China, da Eslávia e da Escandinávia para a Velha América, da Síria e da Caldeia ao Egito, a erudição não pode alcançar mais do que os desperdícios supersticiosos e mágicos da ancestral ciência dessa palavra primordial e de seus alfabetos. Mas essas mesmas relíquias são as testemunhas desta ciência perdida. A Igreja Síria atribuiu os seus alfabetos ancestrais, de 22 letras, um valor litúrgico. Dota cada letra de uma função divina, uma significação hierática. Essa universidade religiosa está, por isso, mais próxima da verdadeira ciência ancestral do que as interpretações mágicas da antiguidade de decadência acessíveis aos estudiosos. O alfabeto. Entre os antigos alfabetos anteriores às civilizações anarquistas greco-latinas, classificamos aqueles de 22 letras numerais como o equivalente típicos da palavra. Nós os chamaremos de solares ou solar-lunares, entendendo-se que esses nomes astrais não são mais os signos de correspondência entre o mundo da glória e o mundo astral. E devido ao esquecimento dessa diferença, tomando o efeito pela causa, as consequências pelos princípios que algumas das antigas universidades caíram no culto das potências astrais, anjos e demônios, no sabeísmo e inclusive no fetichismo mais de um século atrás. Depois, se precipitou no mais baixo e grosseiro dos materialismos astronômicos. Classificamos como lunares os alfabetos de 28 letras, como horários zodiacais os de 24 letras, como mensais zodiacais aqueles de 30 letras, como decânicos os de 36 letras e etc. Sempre com as ressalvas precedentes e referindo todos esses números aos alfabetos de 22 letras como padrão. O alfabeto dos primeiros patriarcas é aquele que usamos no arqueômetro pelas seguintes razões.
é morfológico, quer dizer, mais que geométrico, e para suas formas rígidas ou flexíveis moldáveis, de acordo com a nossa vontade, pode projetar o objeto que define, ou define com ele a sua forma, de acordo com regras que não precisam ser expostas aqui. Os signos zodiacais e planetários derivam dele, assim como também a construção da esfera ou do planisfério que contém esses signos. Em consequência, a função e o lugar cosmológico de cada letra são determinados por sua semelhança de forma com os signos astrais, cuja posição é determinada astronomicamente. Como resultado disso, a colocação das letras dessa forma independe da mão humana, assim como sua posição, seus agrupamentos binários, ternários e etc. E todas as suas relações entre elas, em resumo, são autológicas e não antropológicas. Nós acrescentamos ali, sobre o arqueômetro, os alfabetos siríaco, assírio, chamado de hebraico, samaritano e caldeu. Todos eles solares, solar-lunares, de 22 letras, equivalentes tanto literal como numéricas, de modo que, quando a semelhança da letra arqueométrica e do signo zodiacal correspondente deixa à simple vista alguma indecisão, esta será dissipada pela letra análoga dos outros alfabetos e principalmente do alfabeto samaritano. Alfabeto morfológico dos primeiros patriarcas. Apresentamos agora os grafismos do alfabeto dos primeiros patriarcas, usado sobre os escudos circulares e sobre os ângulos dos trígonos do arqueômetro. A descrição neles contida não é nossa, provém dos brahmanes. Os brahmanes fazem um grande mistério com esse alfabeto, e este certamente é o protótipo ariano de todos os alfabetos deste gênero, chamados semíticos, e que poderiam ser chamados com mais propriedade de esquemáticos. O excepcional é que ele é morfológico, é o protótipo das letras védicas e sânscritas, e que certamente é da família da Universidade Bramânica, tão antiga quanto as universidades primordiais dos primeiros patriarcas. O alfabeto se deriva de um ponto, de uma linha, da circunferência, do triângulo equilátero e do quadrado. E mesmo que os brahmanes o chamem de Vatan, ele se firma por si mesmo, Adão, Eva e Adama, por suas 5 formas, mães da morfologia. Os signos astrais, zodiacais e planetários derivam sem dúvida desse alfabeto, assim como também a maior parte das letras e das cifras mais ou menos alteradas que recebemos de uma fonte pura comum, por diversos rios mais ou menos barrentos. O resultado disto, repetimos propositalmente que cada letra tem o seu lugar determinado, pelo signo zodiacal ou planetário que se deriva dela. A palavra arqueométrica é autológica, bem como todos os seus equivalentes. Esse alfabeto esquemático foi examinado por Moisés no versículo 19, capítulo 2, de seu Sefer Barashit. Os termos de magia e arcano, usados pelos brahmanes em sua descrição acima, acordam forçosamente no espírito científico cristão dos sinônimos. Superstição e ignorância. Superstição, decadência ou superestação de elementos arqueológicos e de fórmulas mais ou menos alteradas, mas que um estudo mais profundo pode às vezes, como é o caso agora, relacionar com o ensinamento prévio, científico e consciente, e não metafísico nem místico. Ignorância, mais ou menos grande dos fatos, das leis
e dos princípios que constituíram este ensinamento primordial. Nunca a magia, nem os arcanos, têm solicitado mais das inteligências submetidas à vertigem de todo o desconhecido e de todos os abismos que nas épocas de incredulidade, de anarquia e de decadência da Índia, do Egito, da Caldeia, da Pérsia, do Império Grego ou do Império Romano. E isso pela mesma necessidade de fé, de princípio e de relevância. Mas o que salvará a cristandade europeia é a retidão, a lealdade que a ciência impõe à consciência, e reciprocamente. Trata-se da religião, da arte ou da vida. A descrição bramânica anterior revela um tempo de decadência do Império Universal dos Patriarcas, que começou na época de Kali Yuga, cerca de 4.000 anos antes da era cristã. É por isso que tomamos na contramão uma indicação tão precisa, mas também tão inexata, encerrada nessa descrição. Ela afeta as concordâncias zodiacais e planetárias, as vogais acrescentadas, ou melhor, seu conjunto de vogais e de ditongos acrescentados. Porém, essa Masurá, quase pré-histórica, não tinha nada a ver com a origem, mas com o solfejo dos hinos. Entretanto, o alfabeto de 22 letras, que substituímos por esses hinos de solfejo, encerra nele todas as vocais que comportam uma série orgânica e sua numeração cosmológica solar e lunar solar. O número 22, em letras adâmicas, escreve-se Ka-Ba. Se acrescentamos a esse nome a letra Lá, que significa potência, obtemos assim a potência das 22 letras. Essa é a famosa Cabala antiga, da qual os judeus mantiveram somente a superstição babilônica, a decadente, a estéril, a mágica, a Quibalá. A ciência das 22 letras, pelo contrário, é uma verdadeira ciência, com todo o rigor e com toda a lealdade deste termo. É a ciência da palavra cosmológica solar, criadora e fecunda até o infinito, como será visto mais adiante. São Paulo manifesta uma aparente insinuação na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículos 7, 8, 9. São João fala ainda com mais firmeza no início de seu evangelho, referindo-se ao primeiro termo da Gênese de Moisés, o princípio. Devemos acrescentar ainda que desde o Yod Istir, o ponto de partida e de retorno da série cosmológica das letras, tem sido transposto pela Universidade Vedo-Bramânica da letra Y, primeira letra do Triângulo de Jesus, para a letra M, primeira letra do Triângulo de Maria, da substância chamada Terra, de imanência para a substância chamada das águas vivas ou da emanação.